Se você já travou durante uma reunião com o cliente sem saber como conduzir essa reunião, sem levar o cliente em direção a um sim, fica comigo nesse vídeo que eu vou virar uma chave na sua cabeça com o apoio, com o uso desse livro aqui, ó. Esse livro aqui é um dos livros de vendas mais conhecidos do mercado. Ele não é novo, ele não é recente. Eu já li esse livro já faz bastante tempo, mas é um livro que se mantém muito atual. E eu separei alguns insights extremamente importantes, muito relevantes, que eu quero dividir com você na aula de hoje. Esse livro é o Spin Selling. Ele fala sobre o que a gente deve ou como a gente deve conduzir uma reunião de negociação de projeto. Claro que aqui eu vou ajustar a nossa comunicação para projeto de vídeos, né? Mas ele fala sobre negociação de vendas complexas. Como que a gente direciona, a gente guia o nosso cliente em direção a um fechamento de negócio através das perguntas certas, das perguntas adequadas que a gente precisa fazer para o nosso cliente durante essa negociação. Hoje eu quero te apresentar, então, esse método, que é o SPIN. Daqui a pouco você já conhece, você já ouviu falar em um determinado momento, mas é importante a gente entender, a gente saber de que maneira as informações que estão nesse livro, de que maneira as informações desse método podem ajudar a sua produtora aí. Podem te ajudar se você for um videomaker, filmmaker, se você for um profissional de fotografia, enfim, se você oferecer um projeto, vamos lá, considerado complexo para o mercado, e eu entendo que o nosso segmento ele é cercado de projetos complexos, porque no momento que a gente senta para conversar com o cliente, se tiver 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas ao redor naquela mesa, cada pessoa vai estar imaginando uma entrega, vai estar imaginando um formato de vídeo, vai estar idealizando um vídeo na sua cabeça. E qual que é o nosso papel como produtor de vídeo, que naquele momento está assumindo a cadeira do vendedor? É a gente botar a bola no chão e entender o que cada um está pensando e fazer um alinhamento dessas expectativas para que lá no final desse projeto a gente não tenha surpresas negativas para a produtora e nem mesmo o cliente tenha surpresa negativa imaginando que você iria entregar ou que a gente iria entregar alguma coisa para o cliente e por uma falta de comunicação, por um desencontro de informações, isso acabou não acontecendo. E esse livro, o Spin Selling, nos ajuda bastante a entender tudo isso, tá? Spin Selling é uma das metodologias mais testadas e validadas, de novo, quando o assunto é venda complexa, quando o assunto é venda de serviços. Eu vou te mostrar como você pode aplicar esse método aí nas suas reuniões. Seja para negociar um projeto de vídeo institucional, seja quando você for para uma reunião para negociar um projeto de geração de conteúdo corporativo em vídeo, ou até mesmo quando você for negociar um motion, um pacote de fotografias, ou ainda quando você for negociar um filme publicitário. Cara, o autor desse livro aqui, que é o Neil Heckman, esse é o autor desse livro, ele analisou, para chegar nessas conclusões aqui, ele analisou mais de 35 mil reuniões de vendas. Então, as informações, claro, quem se propõe a reunir conteúdo, informações num livro, numa aula, seja lá no que for, essa pessoa, quem se propõe a fazer isso de maneira séria, obviamente, né? Essa pessoa estuda, essa pessoa busca informações e confere as informações antes de dividir esse conteúdo. Então, esse cara aqui, o Neil Heckman, que escreveu esse livro, ele analisou mais de 35 mil reuniões de vendas. E qual foi a descoberta que ele fez? É algo muito importante para a gente analisar e trazer para o nosso dia a dia. Vendas complexas não funcionam com manipulação ou pressão. Eu vou repetir isso porque é muito importante. Eu entendo que o que a gente oferece para o mercado é uma venda complexa, porque cada projeto é único dentro da produtora. A gente precisa entender a dor do cliente, botar isso no papel, estruturar isso como uma proposta para levar para esse cliente. Então, isso é uma venda complexa. Nenhuma demanda é igual à outra. E o que ele descobriu depois de analisar tantas reuniões? Que em vendas complexas, pressão ou manipulação não funciona. O que funciona realmente são perguntas estratégicas, perguntas inteligentes. E foi daí que nasceu o método SPIN, que é uma forma de guiar a conversa do nosso cliente ou com o nosso cliente em direção a um fechamento de negócio, a um fechamento de projeto de vídeo.
Eu quero lembrar sempre que essa aula, as aulas que eu faço aqui nesse canal, elas são patrocinadas. Elas têm o patrocínio da Metamorfose Filmes, que é a nossa produtora de vídeo, nossa empresa de produção audiovisual, e elas também têm o patrocínio da Metamorfose Educa, que é uma outra empresa que a gente leva aqui dentro, que é a nossa empresa de educação, em que a gente divide conhecimento sobre o lado comercial da produção audiovisual. Então, de novo, sempre que eu abro câmera aqui para a gente conversar nesse canal, eu estou conseguindo fazer isso porque a Metamorfose Filmes e a Metamorfose Educa me liberam durante um determinado período de tempo aqui, e tempo é a coisa mais preciosa, a coisa mais valiosa que você tem aí, que eu tenho aqui também, que todos nós temos, né? Então, graças à Metamorfose Filmes e à Metamorfose Educa, eu consigo ter esse tempo para bater esse papo aqui com você e dividir informações sobre o lado comercial da produção audiovisual. Não esqueça de se inscrever nesse canal, tá? Se inscreva no canal, toda semana eu estou aqui para dividir informações relevantes sobre prospecção e sobre vendas, principalmente sobre esses dois pilares. Eu falo sobre marketing, falo sobre gestão também, sempre com foco no audiovisual, mas prospecção e vendas são os meus assuntos preferidos. E eu divido muito conhecimento, muita informação sobre esses dois pilares aqui, tá? O que é o método SPIN? A primeira coisa que a gente precisa saber é que SPIN é um acrônimo. O que é um acrônimo? Acrônimo é quando a gente forma uma palavra com as iniciais, com as letras iniciais de outras palavras. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho situação, eu tenho problema, eu tenho implicação e eu tenho necessidade também. Cada uma dessas letras ou cada uma dessas palavras, situação, problema, implicação e necessidade, tem uma função quando a gente está analisando o avanço de uma negociação. O que eu quero dizer quando a gente precisa analisar esse S aqui, a primeira letra, que significa, nesse caso aqui do método SPIN, situação. Qual que é o objetivo desse momento, nessa conversa? É entender o cenário atual do meu cliente. Como é que você tem produzido conteúdos em vídeo atualmente aqui dentro da sua empresa? Eu quero entender como é que está a situação naquele momento. Como é que você costuma cuidar da comunicação dentro da sua empresa? Ele vai me abastecer de informações de situação. Qual que é a situação naquele momento? Eu quero entender para que, veja, depois, no problema, no P, eu vou conseguir identificar quais são os problemas que ele tem lá e a gente vai conseguir atender com as soluções que a gente tem para oferecer para o mercado. Agora, uma dica, tá? Não perca muito tempo, não invista muito tempo nesse início de conversa, nas perguntas de situação. Depois, nas perguntas de problema, qual que é o nosso objetivo naquele momento? É levantar as dores que ele tem, as dificuldades que ele tem naquele momento, que a gente vai atender através da nossa produção audiovisual. Exemplos de perguntas, tá? De levantamento de problemas, de identificação, acho que essa é a palavra mais adequada, de identificação de problemas. Você sente que os vídeos atuais têm entregado os resultados esperados? Lembra? São 3 resultados básicos que a gente precisa entregar para o nosso cliente: fortalecimento de marca, mais vendas e economia de recursos. Então a gente pergunta para ele, a gente pergunta se os vídeos que ele tem lá, ou a foto que ele tem, o serviço que você estiver negociando naquele momento, se tem entregado essas transformações de maneira adequada e satisfatória. Uma outra pergunta que dá para fazer: qual o maior desafio que vocês enfrentam com a comunicação em vídeo hoje? Se é que ela existe. Se ela não existe, a gente vai dizer para ele: poxa vida, o que mais gera retenção, engajamento é a comunicação através da ferramenta vídeo. Quanto mais claro for o problema que você conseguir identificar lá na empresa do cliente, mais valor esse cliente vai ver na solução que você tem para oferecer para a empresa dele. Bom, falamos sobre situação, falamos sobre problema e agora sobre implicação. O objetivo aqui é aprofundar as consequências do problema que a gente identificou, ou dos problemas que a gente identificou na etapa anterior. E quais são os exemplos de perguntas que a gente pode fazer nesse momento aqui da implicação? Olha, se isso continuar, o que pode acontecer com o seu posicionamento de marca, com a sua comunicação? A comunicação pode ficar pelo caminho, ela pode se tornar cada vez mais fraca, já que você não está se posicionando da maneira adequada. Então, a gente vai falar para o cliente a implicação daquele problema que a gente identificou agora há pouco, durante essa conversa que a gente vai ter com o nosso cliente, né? Então,
como é que isso impacta no time de vendas, por exemplo? Se ele não tem a ferramenta em vídeo adequada, se ele não tem a foto profissional sendo produzida, como é que isso impacta no time de vendas ou no time de marketing também? Essa é a etapa que vai gerar urgência de compra no seu cliente. Então, esse momento da conversa é muito, muito importante. Aqui na implicação é muito relevante a gente ficar com o nosso radar ligado, porque é ali que a gente vai conseguir despertar a urgência, a necessidade. Falando em necessidade, agora sim, a gente vai para as últimas perguntas que a gente vai fazer para o cliente, são as perguntas de necessidade de solução. Bom, eu já identifiquei, né, o problema, agora eu vou falar para ele que ele tem uma necessidade de solução daquele problema. E o objetivo aqui é ajudar o cliente a enxergar o valor de resolver isso naquele momento, porque não fazer nada também tem um custo, né? Tem o custo da inação, de não agir, também tem um custo e pode ser muito elevado para o cliente. Só que a gente precisa conseguir conduzir ele para o lugar, para o objetivo que a gente traçou naquela reunião. Exemplos, Pedro, de perguntas de necessidade de solução. Como é que seria se o time de vendas já tivesse vídeos prontos para acelerar os resultados do seu time comercial? Eles poderiam prospectar de maneira muito mais assertiva os clientes, porque se eu estou vendendo um vídeo institucional para uma empresa, por exemplo, eu vou dizer que se ele tem um vídeo mostrando toda a estrutura Fabril, aquilo vai ser uma das principais ferramentas comerciais que o time de vendas dele vai ter em mãos. Outra pergunta, se a marca tivesse uma presença mais forte no digital, qual seria o resultado disso? Será que ele conseguiria atrair a atenção de muito mais leads para serem tratados pelo time comercial dele? Então, aqui a gente faz com que o cliente perceba a necessidade de solução dos problemas que a gente levantou, que a gente identificou. O que a gente fez é só jogar luz nos problemas que existem lá dentro da empresa dele, que a gente pode sim resolver através da nossa produção audiovisual. Aqui o cliente verbaliza a necessidade de solução. Cara, e isso muda o jogo. Isso muda o jogo. Quando o cliente te conta, poxa vida, realmente, se o meu time comercial tivesse um vídeo adequado, isso me ajudaria muito a fechar novos negócios. Pronto. Aí cabe a você, a partir daquele momento, ou a mim, se eu estiver lá negociando, né, a gente conseguir conduzir ele para a estruturação de uma proposta, de acordo com o orçamento dele. Mas beleza, Pedro, como é que eu vou usar tudo isso na vida real? Bom, eu já te falei aqui, né, o passo a passo de aplicação, de implementação do método SPIN. Agora, o que dá para fazer também é usar. É muito importante que você leia esse livro, tá? Aqui eu estou fazendo um overview muito rápido, né, sobre o conteúdo, mas é importante que você faça essa leitura. Eu vou deixar na sequência o link, né, desse livro aqui, que é muito importante que você leia esse cara. Então, você pode usar o método SPIN como roteiro mental numa reunião, só que presta atenção, não é um interrogatório que você vai fazer para o seu cliente. Essa condução dessa conversa ela tem que ser feita de maneira muito natural. Você pode preparar 2 ou 3 perguntas de cada momento, né, de situação, 2 perguntas de situação, de problema, de implicação e de necessidade. E aí você leva isso mentalmente ou até faz uma colinha ali no momento que você for para uma reunião. Isso vai te deixar muito mais seguro na reunião. Outra coisa que eu já usei como recurso também de aperfeiçoamento. Muitas vezes eu gravo reuniões, né? Quando a gente faz reunião online, a gente grava essas reuniões para depois analisar como que a gente conduziu essa reunião. É assim que a gente consegue aperfeiçoar. Existem inclusive aplicativos, softwares de inteligência artificial, e eu vou deixar na descrição também para você usar, que vão gravar, esses softwares vão fazer a gravação da sua reunião e vão te dar depois insights para você aprimorar. Isso vai acelerar bastante a análise que você vai fazer de cada uma dessas reuniões, se você faz muita reunião online, tá? Eu vou deixar os links aqui embaixo também na descrição. E funciona muito bem com serviços de ticket médio alto, de valor agregado. Cara, isso aqui para vender sorvete, para vender picolé na rua, não vai funcionar. Não vai funcionar. Ali é necessidade de solução imediata de problema. O cliente precisa comprar um sorvete, cara, ele só precisa daquilo. Agora, em vendas complexas, não. A gente precisa entender a real necessidade do cliente para daí sim apontar o caminho mais adequado para ele, como a área que a gente atua, né? Que é o audiovisual. Então, para a gente finalizar, encerrar essa nossa aula de hoje, um resumo bem rápido, tá? O método SPIN é sobre perguntar melhor para quê?
para vender melhor também. Quando você aprende a fazer as perguntas certas, você não precisa mais empurrar a sua solução para o cliente. Não precisa mais fazer isso. O cliente vai querer comprar de você. Afinal de contas, você demonstrou que você domina um método, que você domina uma reunião de negócios. E isso vai fazer com que o cliente perceba muito mais segurança no que você tem para oferecer. E ele vai querer comprar, ele vai querer alguém com um perfil de solucionador de problema, ele vai querer essa pessoa por perto, esse profissional por perto. Por isso, aprenda a fazer as perguntas certas e use o método SPIN para te guiar durante essas reuniões que você vai levar com seus clientes. Tá bom? De novo, se essa aula foi importante para você, deixa o like nessa aula, se inscreva aqui no canal para sempre ficar por dentro dos conteúdos que eu estou constantemente dividindo aqui no canal. E também fica esperto, na descrição do canal, a gente está constantemente promovendo eventos, imersões, treinamentos, e eu tenho a minha mentoria também, a mentoria Efeito Previsível, em que eu guio profissionais do audiovisual em direção a uma escala de resultados muito mais rápido. Eu guio profissionais do audiovisual que querem acelerar os seus resultados, que querem aprender de maneira muito mais segura e bem estruturada, com base na experiência de mais de 17 anos aqui no comercial da Metamorfose Filmes, a prospectar e vender com mais lucratividade os seus projetos. Tá bom? Então fica esperto, ou na descrição aqui das aulas, ou na descrição do canal, porque eu sempre estou informando sobre os eventos. Agora, a mentoria, a qualquer momento, é só você me acionar, seja lá no Instagram, seja aqui no YouTube também, me aciona, que aí a gente conversa e eu explico certinho para você como funciona a minha mentoria, a Efeito Previsível. Tá bom? Tomara que as informações tenham sido úteis para você e até a próxima aula.